Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos agora para a parte 2 da nossa aula sobre substantivos, sobre essa classe de palavras substantivos que nós estamos conhecendo agora. Nós vimos na última aula sobre as classificações dos substantivos, né? Simples, composto, derivado, coletivo. Nós aprendemos aí um pouco sobre essas classificações, lembrando também que a classificação de um substantivo como simples, por exemplo, não significa que ele não possa se encaixar em outra classe, né? Pode ser comum, pode ser simples também, pode ser derivado. Então, uma classificação não vai excluir a outra, tá bom? Um mesmo nome pode se encaixar aí em diversas classificações dos substantivos. Nós vimos aí essas classificações. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que é o substantivo e sobre as classificações, podem rever a aula, ela está disponível no canal do YouTube do sexto ano do Max College, tá bom? Mas antes de passarmos aí para a nossa aula de hoje, em que nós vamos falar de gênero, número e grau do substantivo, vamos lembrar, substantivo é aquela classe de palavras que vai abarcar os nomes, né? Nós temos a necessidade de nomear tudo, nós temos necessidade de nomear os objetos que nos cercam, o lugar que a gente vive. Por exemplo, a nossa cidade tem um nome, o nosso bairro tem um nome, a nossa escola tem um nome, eu tenho um nome, você. Então, tudo é nomeado. Então, esses nomes vêm para a gente fazer referência, né? Para nós sabermos identificar aquilo que está ao nosso redor, tá bom? E a classe de palavras que vai abarcar esses nomes é chamada de substantivo, tá bom? Então, vamos lá. Nós já vimos as classificações, né, dos substantivos, próprio, coletivo. Agora vamos para a parte 2. Vamos ver aqui gênero do substantivo. Peço que vocês peguem o livro de vocês de gramática, né, na página 57, para a gente observar aí. E eu havia passado na última aula o estudo do capítulo 3 de gramática, né, para vocês conhecerem melhor aí essa classe de palavras chamada substantivo. Vamos pegar aí a gramática para acompanhar os slides e a explicação, tá bom? Bem, comumente o substantivo ele é classificado em feminino e masculino, a gente colocando o quando ele é masculino e o a quando é feminino, né? O carro, o relógio, o coati, o orgulho. E feminino, a paciência, a jaca, a mulher, a menina, né? Então, comumente isso ocorre, né? Nos substantivos masculinos, a gente precede o, né? Coloca antes, né? Preceder é relativo a anterior, né? E o artigo definido, no caso, a gente sabe que é uma classe de palavras que a gente ainda não estudou o artigo, então a gente pensa lá no o e no a apenas, né? E femininos, eles podem ser precedidos pelo a jaca, a paciência, a marcação, a mulher, a menina, a sabedoria, a ação e etc, né? Então, quando nós falamos em gênero, nós estamos falando em feminino e masculino, tá bom? Mas nem sempre é dessa forma que ocorre. Por isso eu quero que vocês peguem lá na página 57 de gramática de vocês. Nós temos, após essa mesma informação que eu coloquei aqui, tem no livro de vocês, abaixo está falando o seguinte: em alguns casos o feminino de um substantivo é completamente diferente da forma masculina correspondente. Por exemplo, homem, mulher. Homem é um substantivo do gênero masculino, mulher é uma palavra totalmente diferente, mas é o equivalente de homem, mas na forma feminina. Homem masculino, mulher feminino. Pai é masculino, mãe feminino. São formas totalmente diferentes, né? Mas que são equivalentes, mas um é masculino, outro é feminino.
Boi e vaca, a mesma coisa, tá bom? Então, o gênero também pode ser marcado aí por essa questão de palavrinhas diferentes. Outros substantivos só pertencem ao gênero masculino, não possui feminino, como, por exemplo, o fogo, o computador, o rádio, o alimento, o carro. Ou ao feminino, a mesa, a casa, a aldeia, a nuvem, tá bom? Há alguns substantivos em que há apenas uma forma, ou no masculino ou no feminino, tá bom? Apesar desses detalhes, eu acho que eu coloquei o quadro aqui, não só aí, coloquei. Apesar desses detalhes, que está aí na página 57 ainda, a passagem do gênero masculino para o feminino é feita de forma regular. E aqui nós temos, olha, quando há terminação no masculino, a terminação no feminino vai ser ora, is ou eira. Por exemplo, senador, senadora, ator, atriz, lavador, lavadeira. Então, quando termina essa terminação or ou or, no feminino, temos essas opções aqui. Vai ser regular essa passagem de gênero, de masculino para feminino. Quando eu tenho a terminação an ou e, eu posso ter no masculino, eu posso ter no feminino ean, oa, ona, a, essa, esa, isa. Por exemplo, a terminação em masculino ão, peão, peã, patrão, patroa, amigão, amigona, chefe, chefa, abade, abadesa, ok? Temos também terminação no masculino em S ou em Z, a terminação no feminino vai ser em A, marquês, marquesa, juiz, juíza, ok? Há também, passei para frente demais, peraí. Há também aqueles substantivos que chamamos de uniformes, pois tem uma única forma. Vamos prestar atenção no nominho? Uniformes, única forma. Eles apresentam uma forma sendo invariáveis quanto ao gênero, então não há gênero, eles são uniformes, tá bom? Eles podem se dividir em epicenos, que referem-se a alguns animais usando as palavras macho ou fêmea, tá bom? Então, eles têm uma forma só. Como que eu vou identificar se é feminino ou masculino? Utilizando a palavrinha macho ou a palavrinha fêmea. Por exemplo, tartaruga. Tartaruga é o nome de um animal e eu não tenho aí feminino e masculino, né? Tartarugo e tartaruga. Não há. Como que eu vou identificar aí se é feminino ou masculino? A partir do uso da palavrinha macho, quando for no masculino, e fêmea no feminino. Tartaruga macho, tartaruga fêmea. Nós temos também os substantivos chamados de sobrecomuns, que são aqueles que designam pessoas. Por exemplo, a criança. Nós não temos aí crianço e criança, é uma forma só. E aí nós vamos designar, apenas um gênero, uma forma, né? Designar aí a partir de a criança, a testemunha, a pessoa. Os sobrecomuns, então, fazem referência, designam pessoas. E nós temos também o comum de dois gêneros, em que eu vou aí fazer a mudança no artigo, na palavrinha que vai preceder, né? Designam os indivíduos dos dois sexos. Podemos colocar a ou o antes desses substantivos. Por exemplo, o intérprete, a intérprete. Tá vendo que a palavrinha é a mesma? O que vai mudar é o o e o a. Para feminino a, para masculino o. O cliente, a cliente. O personagem, a personagem. Vamos agora passar para o número do substantivo. Quando nós falamos em número, nós tratamos de singular e plural, ok? Singular indica apenas um ser, plural indica mais de um ser.
Por exemplo, no singular, menino, no plural, meninos. No singular, pedra, no plural, pedras. No singular, amor, no plural, amores. Então, temos aí a indicação de número, quantidade, tá bom? Normalmente, é feito pelo acréscimo do S, mas alguns formam plural de maneira diferente. Normalmente, né, a forma mais comum é se colocar o S no final. Por exemplo, menino, meninas, ó a presença do S aí, ó. Eu mudei o número, né, passou para o plural apenas colocando o S. Pedra passou para o plural colocando apenas um S, mas espera aí, ó, amor não foi bem assim. Normalmente é feito dessa forma, acrescentando a terminação S, mas no caso não são todos. E aí o livro de vocês traz um quadrinho que vai falar justamente, vai tratar aí dessas terminações, desses casos em que a terminação não é apenas colocar o S. Vamos lá. Terminação no singular quando é ao. No plural vai ficar ais. Por exemplo, vendaval no singular, no plural vendavais. Terminação em el. Pode terminar em eis, se for oxítono, e eis, paroxítono. Eis, por exemplo, papel, papéis. Túnel, túneis, ok? Então, eis e eis. Terminação em io. Passará para o plural com is, quando for oxítono, ou eis, paroxítono. Por exemplo, is, funil, funis. Eis, réptil, répteis. Quando for ol, a terminação no plural vai ser ois. Por exemplo, farol, faróis. A terminação no plural vai ser us. Pau, paus. Fui até pesquisar o que é essa palavrinha aqui, gente, não conhecia. Tem a ver com um ecossistema, certo? É um tipo de ecossistema da zona úmida ou zona úmida caracterizado por acumulação progressiva de turfa. Então, isso daí é mais para a área de biologia, tá bom? Mas, enfim, palavrinha nova que aprendemos agora até como se trata de plural, como se fala no plural. Terminação no singular, M ou N, no plural vai ficar NS. Por exemplo, jovem, jovens. Pólen, pólens. Terminação no singular em ão. No plural pode ser ãos. Alguns outros casos, ões ou ães. Por exemplo, cidadão, cidadãos. Fogão, fogões. Pão, pães. Terminação no singular em R ou S. O plural vai ser o acréscimo da terminação es, né? Por exemplo, foi o exemplo aqui do amor. O amor, amores, terminado em R, passou para, pois acrescentou aí o es, ok? Por exemplo, flor, flores, chafariz, chafarizes. Terminação no singular em S, ao acréscimo do es quando há monossílabo tônico ou oxítono. Por exemplo, mês, meses. Japonês, japoneses. E se for paroxítono ou proparoxítono, não varia. O lápis, os lápis. Tá vendo que a forma é a mesma? O vírus, os vírus. O único indicador aqui de plural serão os artigos aqui antes, tá bom? E quando a palavrinha, o substantivo no singular terminar em x, também não vai variar. O tórax, os tórax. Ok? Agora vamos aí para o grau dos substantivos. Quando eu falo em grau do substantivo, eu estou tratando de
tamanho ou intensidade. Podem indicar também afetividade ou admiração. Vamos ver isso aqui mais abaixo. Mas, primeiramente, os substantivos podem estar no grau diminutivo ou aumentativo, tá bom? No diminutivo, vai indicar diminuição. E essas formas do grau diminutivo podem ser no analítico, quando há o auxílio aí do adjetivo pequeno ou equivalente, ou sintético, quando eu vou na terminação da palavrinha mesmo. Por exemplo, grau diminutivo analítico: casa, pequena; caixa, ínfima; roupa, minúscula. Então, aqui eu estou indicando o grau diminutivo, né? Vai indicar uma diminuição, mas na forma analítica eu tenho o acréscimo de um adjetivo que vai indicar aí essa pequenez, né? Pode ser pequeno ou palavrinha equivalente, por exemplo, ínfima, minúscula, menor. Sintético, a forma sintética já muda a terminação. Por exemplo, casinha ficaria, né, na forma sintética. Casinha, caixinha, roupinha. Os exemplos aqui: bebezinho, menininha, pardalzinho, belezinha, bonitinho. Então, há a terminação aqui. Observem isso. Então, sintético é quando eu coloco a terminação no próprio substantivo. Analítico é quando há o auxílio de um adjetivo que vai me indicar aí o grau, tá bom? Grau aumentativo, ele vai expressar um aumento, e também temos a forma analítica e sintética, que é da mesma forma. Analítica eu vou ter o auxílio de um adjetivo, mas que dessa vez vai me indicar o aumentativo, e sintético é a terminação. Por exemplo, analítico, auxílio do adjetivo grande ou equivalente. Terreno, grande; fazenda, enorme; roupa, imensa; saudade, gigante. Então, nós temos aqui adjetivos que estão no grau do aumentativo na forma analítica, que eu tenho um adjetivo que vai me indicar aí essa questão de aumento. Roupa, imensa; saudade, gigante. Ok? E sintético, a terminação na própria palavrinha. Bebezão, meninona, bonitão. Então, nós temos essas terminações: ão, ona e zão, tá bom? Por exemplo, terrenão, fazendona, roupona, ok? Então, vamos lá. Aqui, nesta aula, nós finalizamos a parte 2 sobre substantivos, que é o gênero textual aí que nós trabalhamos. E para casa, vocês vão fazer os exercícios do capítulo 3 de gramática, tá bom? Então, vamos recordar aí: substantivo é a nossa classe de palavras que vai tratar dos nomes das coisas, né? Nós temos aí as classificações. Substantivos podem se classificar em, vamos aqui, ó, no nosso livro de gramática, vai falar simples ou composto. Quando tem um radical é simples, mais de um é composto. Nós temos os primitivos e os derivados. Os primitivos, eles não derivam de nenhum outro. Os derivados, eles vão vir dos primitivos. Nós temos aí abstratos e concretos. Os concretos são aqueles nomes de algo que tem existência própria. O abstrato é aquele que depende de algo ou alguém para existir. Nós temos também os substantivos próprios e comuns. Próprios são aqueles que designam algo em específico, né? Por exemplo, meu nome. Meu nome eu escrevo com a inicial maiúsculo, que é o nome próprio. Mas, por exemplo, caneta. Caneta é um nome comum, então ele é escrito com letra minúscula. Mas a marca da caneta, que é o nome próprio, vai ser indicado por uma letra maiúscula, né? A marca, né? O nome da marca da caneta, Bic, por exemplo. E nós temos também os substantivos coletivos, que são aqueles que vão nos indicar um conjunto de pessoas, de coisas ou animais, tá bom? E aí nós vimos o gênero do substantivo, que ele pode ser feminino ou masculino. Nós temos também os substantivos uniformes. Temos aí a questão do número do substantivo, singular e plural, que nós temos aí as terminações no singular e depois as terminações no plural. Comumente a gente usa o S, mas não é sempre que é assim.
temos lá um quadro, que está na página 59, nós vimos aqui no nosso vídeo também, tá bom? E também temos o grau dos substantivos, né, que pode ser diminutivo ou aumentativo, ambos na forma analítica e sintética. Analítica, quando eu tenho auxílio de um adjetivo, no grau diminutivo pequeno ou equivalente, no grau aumentativo grande ou equivalente. E o sintético é quando eu mudo a terminação, né? Inho ou ona. Temos aí as terminações inho, izinho, para o diminutivo, e aumentativo ão, ona e zão. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês enviem para mim, tá bom? A dúvida. E agora vocês vão responderem as atividades das páginas 61 até a página 70, tá bom? E aí temos da página 61 até a página 67 da gramática, trata-se de substantivo. Na página 68 até a página 70 são encontros de vogais, tá bom? E desencontro. No caso aí, hiato, ditongo e tritongo, que nós já tivemos aula, nós já fizemos correções de atividade sobre, tá bom? Então, tranquilo. Se for necessário, revejam a aula. Vocês vão responder e vão me mostrar até segunda-feira, tá bom? Segunda-feira vamos fazer a correção dessas atividades, ok? Então é isso, bons estudos para vocês, até a próxima aula, beijinho. Lembrando que hoje, nessa quarta-feira, é o último dia da ligação surpresa, tá bom? Fique atento aí, vai que eu ligo pra você. E os que eu não consegui falar, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir falar com todos, mas como alguns pais estão trabalhando, tem alguns alunos que eu não consegui identificar o número, tá bom? Mas é isso. Tchauzinho, até a próxima aula.